Olá, tudo bom? Sou Marcelo de Souza, sou professor aqui no Lins Vasconcelos, Departamento de Aprendizagem, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aí sobre direitos e deveres do cidadão, tá? Pessoal aí do SFCV, se eu soldrei errado, professores me perdoem, tá? Mas eu vou estar falando um pouquinho sobre direitos e deveres do cidadão, que é uma coisa que eu gosto muito, é um debate que eu tenho o maior prazer em estar fazendo. E, assim, primeiro dever que você tem, na verdade, assim, o primeiro dever não. O seu primeiro direito é o direito de ser cidadão. Eu penso assim, isso é um ponto muito importante e às vezes nos falta um pouco esse conhecimento. Observa uma coisa, se você for pensar, olhar o que é o cidadão. Então, o cidadão é aquele indivíduo que ele é membro de um Estado. É justamente por ser membro de um Estado que ele usufrui de direitos civis e direitos políticos. Tá? Então, assim, o seu direito de ser membro de um Estado é o direito que faz de você ser um cidadão. Para deixar isso bem pontuado, para mostrar como que é importante entender que ser cidadão é um direito nosso, eu vou pegar o exemplo mais radical, que é quando foi tirado a cidadania de alguém. E esse exemplo vem lá da Segunda Guerra. Então, na Segunda Guerra Mundial, houve o que nós conhecemos como o Holocausto. Então, no Holocausto, naquele momento da guerra, foi tirado a cidadania do povo judeu. Aquele judeu que ele era nascido na Alemanha, nascido na Polônia, ele deixou de ser um cidadão vinculado àquele Estado. E uma vez que ele deixa de ser um cidadão vinculado àquele Estado, e que não tinha nenhum Estado ao qual ele pudesse se reivindicar como cidadão, ele começa a ser um indivíduo, começa a ser um corpo onde qualquer tipo de hostilidade pode ser feito e não vai ter problema algum. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Olha, tirou a cidadania. Daí surge um termo que é o termo hostis, né? Ao ser tirado a cidadania do judeu, ele foi aquele que poderia inclusive ser morto. Então a gente tem naquele momento pessoas que estavam perdendo terras, perdendo grandes quantias em dinheiro, perdendo cargos, perdendo cátedra, como o professor Hans Kelsen, por exemplo, que é professor do Departamento de Direito. Em Berlim, ele perdeu a cátedra dele, deixou de ser um professor, ou seja, foi tirado todos os direitos dele. Então, por isso que a primeira pontuação, a primeira coisa que é necessário entender, seu primeiro direito é ser cidadão. Nós somos cidadãos brasileiros. Olha que legal. Então, isso quer dizer o quê? Que nós estamos protegidos ou devemos estar protegidos pelas leis do Estado brasileiro. E quando eu falo que ou devemos ser protegidos, é porque a gente no direito tem uma certa noção que em alguns momentos da nossa vida o Estado ele não está tão presente, digamos assim. A gente tem aí algumas lacunas em que o poder estatal ele não chega. E é justamente quando a gente tem essas lacunas que o poder estatal não chega, eu vou traduzir isso para você, é que começa a nossa luta por entender então os direitos da cidadania, os direitos do cidadão. Eu vou explicar essa lacuna aí de onde o direito não chega. Sabe, naqueles momentos, em alguns locais onde que nos falta de repente uma boa estrutura em relação ao saneamento básico, falta uma boa estrutura de segurança pública. São esses momentos em que o Estado ele não está chegando até nós. Certo? E aí o que acontece? Qual que é a nossa luta? Qual que é o nosso direito? A reivindicação para o Estado, para que ele então alcance-nos com a sua benevolência, digamos assim, visto que é nós que pagamos todos os impostos que mantêm o Estado. Então, assim, entendendo que temos o direito de ser cidadão. Ser cidadão é o direito de estar protegido pelo Estado, ou seja, ser membro de um Estado, usufruir de direitos civis e políticos. Aí, então, a gente faz aquele bate-bola certo sobre o que são esses direitos civis e políticos. Se você nunca abriu a Constituição Federal na sua vida, eu recomendo que você abra ela. Você pode falar para mim bem assim, professor, mas como assim abrir uma Constituição? Não tem uma, não sei nem onde que eu consigo. Se você digitar no Google Constituição Federal,
PDF você consegue uma, e esta é uma Constituição que ela vem lá do Planalto, ou seja, uma oficial, tranquila, atualizada, porque essa Constituição que ela vem, na verdade eu estou falando do Planalto, estou falando do lugar errado, vem do Senado. O Senado ele tem ali atualizado uma Constituição em PDF lá no seu site. Então assim, se for, por exemplo, hoje mudado uma lei, automaticamente eles já colocam esta lei na Constituição. Então é super interessante, já que você é um cidadão brasileiro como eu, já que você tem todos esses direitos políticos e civis que todos nós temos como cidadãos brasileiros, vai ser super interessante você dar uma olhada na Constituição, porque esses que são os direitos que você tem, ou se você não está tendo acesso a algum desses direitos, é hora de começar então a se juntar pela esse movimento, na verdade, para obter esses direitos, né? E aí eu vou pegar dois artigos assim muito importantes. Um que eu gosto sempre de citar é o artigo 6º. Por que eu cito o artigo 6º? Porque é um artigo bem pequeno, é um artigo simplesinho de se olhar, certo? Ele é resumido, digamos assim. Por que eu falo isso? Porque o outro artigo que a gente tem para citar é o artigo 5º. E o artigo 5º é um artigo um pouco mais extenso. Então eu vou fazer a seguinte estratégia que vai te apresentar um pouquinho mais desses direitos e deveres do cidadão. Eu vou ler o artigo 6º para vocês, e aí depois do artigo 5º eu vou dar aquela resenhada, vamos dar uma resumida na coisa, né? Então o artigo 6º é uma coisa mais ou menos assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, de acordo com esta Constituição, no caso, a Constituição de 88. Você pode estar olhando e falando assim, estava tudo decorado, professor? Mas é claro que não, está aqui na minha tela, no computador, que infelizmente eu não vou conseguir colocar para você em slide, porque de repente essa é uma prática que eu não consigo muito bem, não tenho toda essa técnica que a juventude vai ter com tanta mais facilidade, né? Perdão ao tio e dá uma olhadinha no conhecimento, então. Feito isso, entendendo que o artigo 6º é isso que foi lido, e aí eu vou ter o cuidado de mandar isso escrito também aí para o pessoal poder mostrar para vocês, o que a gente vai entender? A gente vai dar uma olhada no artigo 5º. Então, assim, o artigo 6º ele fala de vários direitos que a gente tem. E o artigo 5º também vai falar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o que a gente pode chamar de cabeçalho, mas para falar a palavra bonita que a gente usa no direito é caput. Eu vou ler o caput lá do artigo 5º e depois eu vou dar uma enumerada em algumas coisas, visto que o artigo 5º em si dá algumas páginas da nossa Constituição. Provavelmente seja um dos maiores artigos que temos. Então, assim, o artigo 5º ele vai dizer que todos são iguais perante a lei. Ou seja, eu, você, todos nós, cidadãos brasileiros, nós somos iguais perante a lei, certo? Sem sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Ou seja, como cidadão brasileiro ou um cidadão estrangeiro que nós reconhecemos, falando, você não é nascido aqui em nossa pátria, mas nós te reconhecemos também como um cidadão que veio de fora e que é muito bem-vindo aqui no nosso país, aqui na nossa terra. Ou seja, nós somos de fato um povo acolhedor, um povo amigável. A Constituição brasileira ela é escrita justamente nesse formato. E aí, então, a gente vai dizer que você sendo um cidadão brasileiro ou sendo um estrangeiro residente do país, você, então, por ter direito à cidadania, você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude da lei. Então, por exemplo, eu não posso chegar em nenhum de vocês e falar bem assim, olha, pega este meu celular aqui e coloca para carregar. Você por quê? Eu falo assim, porque eu estou mandando você colocar? Não. Você não é obrigado a fazer algo senão em virtude da lei. Então, o que você é obrigado a fazer, por exemplo? Bom, estando matriculado numa instituição de ensino,
A instituição de ensino ela vai ter a sua lei, que ela é uma lei referente ao Estado democrático, né? Ao Estado de Direito. Ele dá essa liberdade para a instituição fazer a sua lei. Atendo, por exemplo, que você cumprir uma determinada carga horária, você então é obrigado a cumprir. Por quê? Porque está em virtude de lei. Certo? Agora, por exemplo, carregar o celular do professor não está colocado em nenhuma lei. Então, você não precisa carregar, mesmo se eu estiver mandando você fazer. Afinal de contas, não está colocado desta maneira escrita, né? E ninguém vai ser submetido em tortura. Olha que interessante, adoro isso. Nossa Constituição, ela está falando do cidadão e ela é feita pouco ali depois de terminado a ditadura militar, o regime militar no nosso país, o regime de exceção. Então, o tempo todo a gente está pensando nessa liberdade, a gente está olhando assim, o corpo, o cidadão não vai ser mais torturado, certo? E aí alguns outros direitos que eu vou estar elencando. Então, por exemplo, crenças e cultos religiosos são livres, independente de qual que é a sua religião. Se você é cristão, se você é espírita, se você é de alguma religião de matriz africana, se você é budista, se você é muçulmano, você tem direito a expressar a sua religião. E aí eu vou colocar mais uns 2 ou 3 aqui que me demonstram um apreço um pouco maior. Uma que eu vou dizer, que eu não tinha nem anotado, mas me vem aqui um certo interesse, é que o trabalho e a profissão são livres. Sabe, isso é muito importante. Entender que o trabalho, que a profissão é algo que é livre, que você e eu temos a liberdade de escolher, é justamente dar a total liberdade para você como cidadão. Então, sabe, você não vai ser colocado numa posição de escravo, por exemplo. Ou ninguém pode lhe obrigar a falar que profissionalmente você vai ter que seguir tal instrução. Por quê? Porque você é livre. Você pode, justamente de acordo com a Constituição, de acordo com o artigo 5º, você pode escolher o trabalho e a profissão de forma livre. E aí tem uma outra coisa, que é a sua expressão intelectual, a sua expressão artística, a sua expressão científica e de comunicação também é livre. O que eu quero dizer com isso? Que é sem censura. Então, por exemplo, eu estou dando essa aula para você aqui, e nesta aula, aqui nesse pequeno bate-papo, na verdade, eu falei alguma coisa sobre, por exemplo, falei sobre o estado de exceção, ou seja, a época de ditadura que o país passou. Eu falei alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos uma população que dela foi tirada a cidadania. E olha, eu sou livre para estar falando de tudo isso sem censura alguma. Então não é mandado para nenhum censor do Estado este meu vídeo, esta minha fala, para depois ser passado. É um ponto de vista que eu estou passando. Estudei, é claro, não é necessariamente a minha visão, mas é uma resenha, digamos aqui, falado, um monólogo, vamos dizer assim, sobre aquilo que está escrito na Constituição. Certo? E tudo isso que eu posso fazer é pela minha liberdade como cidadão. É claro, também porque o acesso à informação é alguma coisa livre. Certo? Se você for parar para pensar, eu elenquei aqui muito mais direitos e quase nem falei muito em dever, né? Sabe por que, mais ou menos, a gente acaba nem falando tanto em dever? É porque, assim, tudo aquilo que me é dever quer dizer que são coisas que são obrigações dos outros respeitar. Perdão, opa, vou me confundir, volta lá, professor, calma lá. Tudo aquilo que me é direito é dever dos outros respeitar. Então, veja bem, se eu tenho o direito a escolher a minha profissão de forma livremente, então eu também tenho o dever de respeitar com que o outro escolha a sua profissão livremente. Se é um direito meu poder exercer o meu culto, a minha crença, é um dever meu também ter que respeitar a crença do coleguinha. Se é meu direito, a minha liberdade intelectual, artística, científica, quer dizer que eu preciso respeitar aquilo que o coleguinha tem como sua expressão intelectual, sua expressão artística. Ou seja, não transformar o nosso querido Brasil num palco de guerra, mas sim respeitarmos mutuamente os direitos uns dos outros
E é para isso que, mais uma vez, eu te convido a dar uma olhadinha na Constituição. Começa no artigo 6º, depois dá uma olhadinha no artigo 5º, calma, professor, artigo 5º, e aí você vai ter muito mais ideia de tudo que é aquilo seu direito, e tudo aquilo que, ao ser seu direito, é um dever do próximo respeitar de você, e assim como sendo o direito do próximo, é um dever teu respeitar para o próximo, ok? Um abraço no coração de vocês, um beijo carinhoso, a gente se vê qualquer dia desses. Fui!